Definitivamente acho que existe uma facção no governo americano que está totalmente ciente de que tudo está desmoronando. As coisas estão acontecendo, mas a verdadeira solução é fazer a transição para o Bitcoin. Redefinir tudo tendo o Bitcoin como ativo subjacente e reprecificar tudo em Bitcoin. Essa é a única saída para os 36 trilhões de dólares de dívida e para o caos econômico. Então, sim, é uma necessidade. Não é apenas conversa fiada. Eu realmente acho que é o único caminho. E acho que há pessoas que sabem disso. Com essa mudança na postura dos Estados Unidos em relação ao Bitcoin, acredito que isso vai desencadear outros países a seguir o mesmo caminho. E talvez coisas como o Departamento de Eficiência Governamental, cortes de custos e todas essas medidas sejam uma forma de mostrar que mudanças estão acontecendo, enquanto eles preparam o caminho para a transição ao Bitcoin. Sim, meus amigos, os céticos vão pirar, porque já foi divulgado o primeiro rascunho de legislação para regular o Bitcoin e os criptoativos em meio ao crescimento da adoção das criptomoedas. O Senado dos Estados Unidos está prestes a votar o projeto de lei Genius Stablecoin antes de 23 de maio, após o recente apelo do presidente Trump ao Congresso para aprovar uma legislação que estabeleça um marco regulatório para as stablecoins. O mundo está passando por uma transformação silenciosa, mas profunda, o fim da ordem monetária que conhecemos. Você vai entender como o Bitcoin, os ativos digitais e as novas políticas globais estão redesenhando o futuro do dinheiro e o que você precisa fazer para não ser deixado para trás. Por isso, hoje temos Samson Mow, um empresário e executivo de tecnologia sino-canadense, mais conhecido por suas funções nas indústrias de blockchain e de jogos, sendo atualmente o CEO da Jan3 e da Pixelmatic, que viaja o mundo todo divulgado e trabalhando para a bitcoinização, nos dando sua previsão para o Bitcoin. E como Trump acabou de preparar o terreno para um aumento explosivo de preço em maio. Mow discute o colapso do sistema de dinheiro fiduciário em todo o mundo e diz que há um plano para assumir o controle do Bitcoin e das criptos, com a BlackRock sendo um dos maiores players a entrar nesse mercado. Mas isso será o menor dos nossos problemas, já que países inteiros agora estão vindo atrás do Bitcoin. O preço atual do Bitcoin está um pouco abaixo de 97 mil dólares, e com a recente suspensão das tarifas, os investidores estão esperando outro grande salto. Nesta última entrevista, Mow discute por que é mais importante do que nunca que os Estados-nação adotem o Bitcoin e o incorporem à economia global antes do colapso inevitável do sistema monetário atual como o conhecemos. Entrevista mais recente com Samson Mow, enquanto ele nos dá sua previsão para o Bitcoin nos próximos meses e por que uma enxurrada de capital está prestes a invadir o mercado. Por favor, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para receber mais conteúdo de especialistas do mundo cripto. Beleza? Obrigado por estar conosco novamente. Parece que tudo está chegando a um ponto crítico, que essa mudança está vindo muito rapidamente. E não é uma mudança exatamente voluntária. Se você olhar para o Bitcoin sob a perspectiva de um Estado-nação, é uma necessidade. Então, por que uma parte importante da campanha do Trump é sobre reduzir a dívida e consertar os gastos? Porque chegou a um ponto em que até as pessoas comuns estão percebendo que as coisas estão quebrando. Você pensaria que isso seria percebido quando a dívida fosse de alguns trilhões, mas agora está em 36,5 trilhões. E é aí que as pessoas estão começando a perceber que a economia está quebrando, que as coisas estão ficando mais caras, que isso realmente não vai. E eu acho que até iniciativas como o Departamento de Eficiência Governamental não vão fazer muita diferença, porque agora mesmo nós nem sabemos quanto Bitcoin os Estados Unidos realmente. Todas as estimativas ao redor do mundo sobre essas reservas nacionais são só isso, estimativa. Nenhuma delas está atualizada ou é realmente precisa, mas os esforços para entender quanto Bitcoin os Estados Unidos têm vão ajudar bastante a definir como outros países vão contabilizar, gerenciar e anunciar publicamente suas reservas. Então, quando descobrirmos exatamente quanto os Estados Unidos têm, o número que sempre se repete é algo em torno de 200 mil, mas 95 mil desses estão destinados a serem devolvidos para a Bitfinex. Isso deixa os Estados Unidos com, talvez, pouco mais de 100 mil. Mas também há o fato de que os US Marshals vêm vendendo muito Bitcoin, e nem eles mesmos sabem quanto ainda têm. Então, talvez os Estados Unidos tenham apenas 50 mil ou 30 mil, quem sabe, mas vamos descobrir. E quando descobrirmos, eu esperaria que começássemos a ver esse tipo de extrato mensal dos governos ao redor do mundo, ou alguma forma de declaração, dizendo, aqui está quanto Bitcoin nós temos,
E aqui está o panorama mensal daqui em diante. E talvez isso também venha com uma assinatura, que eles estão assinando uma mensagem criptograficamente para provar que ainda tem acesso a esses fundos. Mas, você sabe, seria interessante ver quanto a China realmente tem, porque existem teorias por aí de que a China não tem os 195 mil bitcoins que dizem que eles venderam tudo antes. Essas moedas foram principalmente apreendidas do esquema Plus Token, mas obviamente houve outras apreensões nos últimos anos também, provavelmente menores, mas talvez tudo isso some. Só saber quanto Bitcoin cada país tem vai ser algo muito interessante de acompanhar. Ver essa pressão por mais transparência, porque se os Estados Unidos tiverem, digamos, 50 mil moedas de fato e a China realmente tiver 195 mil, então é do interesse da China fornecer a melhor comprovação possível de que tem esse valor, porque eles vão querer enfatizar, temos mais do que vocês. E eu acho que esse fenômeno vai continuar, como uma espécie de competição entre os países para, ter mais Bitcoin e 2, ser mais transparente e claro sobre isso. Eu realmente não acredito em ciclos, e não quero usar a palavra super ciclo, mas acho que o que quer que aconteça agora não vai necessariamente se repetir. O Bitcoin cresceu tanto que nenhum dos ciclos anteriores pode ser usado como modelo para o nível atual de adoção. Eu tenho um modelo que quero publicar em breve. Ele vai se chamar Omega 60. Mas a gente nem usa dados do primeiro ciclo, porque acho que ele é cru demais, imaturo demais. Naquela época nem existia um mercado de verdade. Então dá para descartar o primeiro ciclo. E aí você tem 2 ciclos que meio que se parecem. Mas isso não garante que o terceiro, quarto ou quinto, se existirem ciclos, vão seguir o mesmo padrão. Então, vamos ver o que acontece. Mas a magnitude da adoção agora simplesmente não parece se encaixar no ciclo padrão. O ritmo com que o Bitcoin está sendo adotado é simplesmente muito rápido. Fecha aspas. Mao afirma que essa jornada está apenas começando, comparando os anos iniciais com o atual interesse e investimento generalizado. Ele também reconhece que a recente entrada da BlackRock no Bitcoin transformará o cenário cripto como o conhecemos, à medida que mais investidores institucionais entram no mercado. Esse aumento dramático de capital fará o preço do Bitcoin subir exponencialmente, como vimos anteriormente. Mao destaca isso como um desenvolvimento importante no ecossistema financeiro. A adoção contínua do Bitcoin por governos, instituições e pela mídia representa um reconhecimento mais amplo de seu valor, e o cripto será o ativo com melhor desempenho entre todos. Como você disse, tivemos o SPR apenas 2 meses após o início do governo Trump. Isso é uma velocidade foguete em termos políticos. Eles estão avançando muito rápido, certo? E eu acho que David Sachs disse a mesma coisa. O governo agora está se movendo em velocidade tecnológica. E se o projeto de lei sobre Bitcoin da Cynthia Lummis for aprovado, isso libera ainda mais alocação de capital para o Bitcoin. E se eles decidirem fazer algo como um título de Bitcoin nos Estados Unidos, isso é ainda mais, quanto isso daria? Uns 200 bilhões de dólares ao preço atual. Isso dá cerca de 3 milhões e poucos bitcoins. O Saylor também está tentando investir mais. O quê? 20 bilhões. Já perdi a conta. Mas sim, mais 21 bilhões. E aí você tem outros países começando a investir também. Então, o que te faz pensar que vamos repetir o ciclo do passado, onde nada disso existia, e ter aquela correção? Talvez tenhamos uma correção. Minha previsão era de que este ano, ou no próximo, poderíamos chegar a 1 milhão, talvez com uma correção de 50%, certo? De 1 milhão para 500 mil. Sim, o que você realmente precisa entender é que a composição dos hodlers de Bitcoin é totalmente diferente hoje do que era há 5 anos, certo? Mesmo há 1 ano atrás, já é totalmente diferente. Então, o verdadeiro hodler de última instância agora são os ETFs, são os fundos de pensão, certo? Lembre-se de quando o IBIT foi lançado. Acho que foi por volta de 25 dólares, certo? Ele foi negociado até uns 60, ou algo assim. Veríamos uma queda para 12 dólares? Acho que não, porque esse dinheiro se move ainda mais devagar do que um hodler individual, certo? Eles provavelmente precisam de meses para decidir vender. Não vão sair vendendo em pânico de um dia para o outro. Então a composição estrutural dos hodlers é radicalmente diferente hoje, e ficará ainda mais diferente no próximo ano. Por isso, acho que você precisa levar isso em consideração quando diz coisas como: vai repetir o que aconteceu nos últimos 2 ciclos, porque hoje o mundo é outro. Agora os bancos podem manter. Então tudo está se movendo muito rápido. E eu acho que isso vai continuar nesse ritmo pelo próximo ano, certo? As pessoas estão procurando por notícias pessimistas. Agora, sempre que há uma pequena queda, as pessoas procuram ativamente motivos para serem pessimistas. Eu chamo isso de trauma de mercado de baixa. Elas não conseguem ver a luz e ficam procurando a escuridão em qualquer lugar onde possam encontrar. Mas vi algo hoje. Alguém tuitou que
Da última vez que a inflação estava alta e havia tarifas, o Bitcoin caiu bastante. Então, as pessoas vão acreditar no que quiserem acreditar, mas o Bitcoin vai simplesmente fazer o que ele tem que fazer, e com o tempo veremos quem estava certo e quem estava errado. Mas eu estou mais otimista. Ainda acho que, mesmo com tudo o que aconteceu, as pessoas não entendem realmente o limite, a escassez absoluta dos 21 milhões de moedas, né? Elas simplesmente não sabem. E todas essas iniciativas que estão sendo propostas estão tentando abocanhar parte desse limite de 21 milhões. Do qual talvez 4 milhões estejam perdidos. Talvez 5, quem sabe. E uma grande parte está em armazenamento a frio de longo prazo. E muito disso não será vendido por nenhum preço. Então, o que acontece? Ninguém sabe. Samson Mow prevê uma catástrofe econômica iminente, impulsionada pelo colapso dos sistemas de moedas fiduciárias, inflação desenfreada e falências bancárias. Ele sugere a transição para um padrão Bitcoin enquanto o mundo lida com a crise que se aproxima. Ele afirma que as promessas feitas pelos bancos centrais foram vazias, levando à impressão excessiva de dinheiro e à proliferação de investimentos ruins. E com as consequências da recente alta da inflação, isso não levará a um retorno ao status quo. A adoção contínua do Bitcoin por governos, instituições e pela mídia sinaliza um reconhecimento mais amplo de seu valor. No entanto, essa jornada está apenas começando. Comparando os anos iniciais com o interesse e investimento generalizado atuais, com um enorme foco nos ETFs de Bitcoin, Mow afirma que isso é um desenvolvimento significativo no ecossistema financeiro, seletivamente medido para criar os efeitos desejados, em vez de refletir o verdadeiro estado da economia. Esta semana, o mercado cripto foi marcado por uma forte valorização do Bitcoin, que atingiu a marca de 97 mil dólares, acumulando uma alta de 18% desde o final de março. Com isso, sua dominância no mercado chegou a 64%, o maior nível desde 2021, consolidando ainda mais sua posição como o ouro digital. O Ethereum também apresentou sinais positivos. Após semanas de resgates, os ETFs baseados na segunda maior criptomoeda do mercado registraram entradas líquidas de 157 milhões de dólares. O movimento ajudou a impulsionar o preço do ETH, que voltou a subir acima de 1.800 dólares. Entre os destaques, Solana teve uma performance expressiva. Seu par, Sol, ETH, valorizou 85% em relação ao ano anterior, indicando uma crescente confiança dos investidores em sua proposta de escalabilidade e velocidade. No campo institucional, bancos e corretoras tradicionais continuam a avançar no setor. O Morgan Stanley planeja liberar negociações de criptoativos na sua plataforma eTrade, e a SoFi, após um período de pausa, anunciou o retorno das operações com criptoativos, citando mudanças favoráveis na regulação. E falando em regulação, os Estados Unidos assistiram a uma guinada política. A administração Trump revogou regras fiscais da era Biden e sinalizou apoio aberto aos ativos digitais. Paul Atkins, novo presidente da SEC, promete uma abordagem mais amigável ao setor cripto. Na frente de investimentos, a 21 Capital, apoiada por gigantes como Tether, SoftBank e Cantor Fitzgerald, lançou um fundo de tesouro de Bitcoin no valor de 3,6 bilhões de dólares, um indicativo claro de que o interesse institucional continua crescendo. Os fundos de índice também refletiram esse entusiasmo. Os produtos baseados em Bitcoin registraram entradas de mais de 3 bilhões de dólares só na última semana de abril. A iShares, da BlackRock, liderou o movimento, contribuindo com metade desse valor e ajudando o setor a alcançar um total de 151 bilhões de dólares sob gestão. Entre as moedas mais voláteis, os tokens meme voltaram ao centro das atenções. Criptos como Trump, Bonk, Pengu e Flock dispararam em valor, com destaque para o Trump, que saltou quase 60% após o anúncio de um evento exclusivo para seus detentores. Apesar da empolgação, especialistas alertam: esses ativos são altamente especulativos e comparáveis a bilhetes de loteria. Encerrando o panorama, analistas do Standard Chartered projetam que o Bitcoin pode alcançar 120 mil dólares já no segundo trimestre deste ano, e possivelmente até 200 mil até o fim de 2025. As previsões se baseiam na crescente adoção institucional e em incertezas macroeconômicas que favorecem ativos descentralizados. Nesse contexto, o Bitcoin surge como uma alternativa,
desvinculada das manipulações da esfera econômica convencional, e corporações estabelecidas como Apple, Amazon e Google usarão seus relacionamentos consolidados ao longo de décadas para adquirir rapidamente grandes quantidades de Bitcoin por meio de um ETF à vista, contornando os processos burocráticos envolvidos na aquisição direta do ativo. Essa disparidade ressalta o poder transformador das criptomoedas nas instituições financeiras tradicionais. Michael Saylor destaca a importância de abraçar as moedas digitais, pois o cenário econômico está mudando rapidamente, e ele incentiva os investidores a aproveitarem o potencial do Bitcoin para garantir um futuro financeiro mais próspero. O que você acha da previsão de Samson Mow para o Bitcoin? Comente aqui embaixo. Se este vídeo foi útil, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até a próxima e bons investimentos!